Caros irmãos e irmãs, bom dia para todos. Hoje, dia 17 de fevereiro, segunda-feira da sexta semana do Tempo Comum. Hoje, o evangelho proposto para a liturgia é Marcos, capítulo 8, versículos de 11 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: por que esta geração pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para outra margem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, no evangelho que nós proclamamos tem apenas 3 versículos, não é? Mas trata da discussão de Jesus com os fariseus. Os fariseus eram homens muito religiosos, cumpriam a lei. Parece que eram bem intencionados, mas eram neuróticos do cumprimento da lei. Era gente que colocava a lei em primeiro lugar, embora tivesse boa intenção, mas era gente com a cabeça petrificada. Quer dizer, tem que cumprir a lei a rigor, por cima de pau e pedra, o que vale é a lei. Bom, o que essa gente tem a ver com Jesus? Eles vêm para discutir com Jesus. É curioso, não é? É curioso que o embate de Jesus é com os religiosos, né, da época. Também hoje há muita gente religiosa que não concorda com o Evangelho, não concorda com algumas palavras de Jesus, não concorda com algumas atitudes e seleciona textos para ler aqueles textos do seu agrado. Muita gente que, se Jesus viesse hoje, para estas pessoas ele não seria aceito aos 100%, sobretudo quando ele acolhe os pecadores, sobretudo quando ele dá uma segunda chance para quem errou, para quem pecou, sobretudo quando ele infringiu a lei, ou ele infringe a lei no dia de sábado, cura o homem da mão seca, deixa que os apóstolos retirem espigas. Então, para muita gente rigorista, Jesus não seria aceito aos 100%. Então, uma briga louca para defender a lei a todo custo, mesmo que essa lei, para ser defendida a todo custo, na defesa dessa lei, se precisa contrariar a Cristo e ao Evangelho, não é? Uma religião de ódio, de mentira, de hipocrisia, de raiva, que aponta o tempo inteiro o erro dos outros e se constrói a partir de uma falsa santidade, de uma pretensa santidade, não é? Quer dizer, eu estou vivendo o meu celibato porque isso me faz melhor que os outros padres, ou me faz mais santo que os outros. Não, eu devo viver o meu celibato porque o meu celibato me torna semelhante a Cristo, o celibatário, que escolheu o celibato, que viveu o celibato, que viveu aqui na terra já a antecipação da vida dos anjos. Então eu devo viver o celibato nessa perspectiva. E assim também todas as outras coisas, não numa perspectiva de um rigor que pode aprisionar a pessoa e pode tornar a pessoa neurótica e até doente. Então a religião não é um espaço para adoecer a pessoa, mas ao contrário. Então, a vivência do Evangelho ela deve tornar-se aos poucos uma cultura, uma coisa natural. Quer dizer, eu cumpro a lei de Deus naturalmente, não porque é lei, eu tenho que fazer, mas eu cumpro naturalmente, porque se eu estiver pleno do Espírito Santo, se eu estiver aberto ao Espírito Santo, ele vai me conduzir na lei de Deus, sem dúvida alguma. E eu cumprirei a lei de Deus sem precisar dessa neurose e sem precisar me comparar aos outros, fazer essa comparação, né, com os outros, né, da minha pessoa com os outros. Então os fariseus vieram para discutir com Jesus, né?
vieram para discutir contra o mestre, apresentando a lei, e quiseram armar uma cilada contra Jesus. Quer dizer, a religião pode tornar-se tão doentia na cabeça de alguém a ponto de querer armar ciladas contra os outros. Isso é muito grave, não é? E pedem um sinal, não porque queiram um sinal para se converter ou para contemplar a glória de Deus, mas pedem um sinal porque estão obcecados, não é? Estão obcecados e querem que Jesus prove que ele é o mestre mesmo, que ele é o Messias, já que ele está pregando, eles estão desconfiados da sua pregação. Então agora tem que ter um sinal. É gente que vive buscando o que é fantástico, o que é espetacular, o que é sobrenatural a todo custo. E Jesus diz: não será dado nenhum sinal para esta gente. Porque essa gente não está buscando o sinal de Deus para ter intimidade maior com Deus. Eles estão buscando um sinal para me pôr à prova. Essa é a grande questão. A religião dos sinais, não é? Eu preciso de um sinal para crer. Eu não preciso de sinais para crer. Eu preciso que o Espírito Santo me ajude, né? Como diz, nós rezamos: eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé com a força do Teu Espírito, com a força da Tua ressurreição, não é? Então essa gente quer sinais. Jesus deu um suspiro, suspirou profundamente, como quem diz: meu Deus, eu estou cansado desse embate contínuo, não é? Dessa gente que parece ser pura demais, mas ao mesmo tempo não é. Esses encontros de Jesus com esses fariseus são causas de angústia para Jesus. Veja que há poucos dias atrás nós contemplamos um embate muito forte e Jesus teve depois que se retirar daquela região e foi para um outro lugar. E quando chegou lá disse: não digo nem a ninguém que eu estou aqui, que eu estou exausto, eu preciso descansar do conflito com essa gente. Bom, depois o texto mostra que Jesus não somente negou o sinal, mas deixou aquele povo ali, entrou no barco e foi para o outro lado, para outra margem. Quer dizer, foi embora. Eu não vou discutir mais com essa gente, que essa gente me tira a paz. Há muitas situações na vida, né, nas quais nós temos que nos retirar porque o que está em jogo ali é sua saúde mental, o que está em jogo ali é sua saúde como pessoa, não é? É o seu amor próprio. Então Jesus se retirou. Às vezes é inútil discutir. Quando a pessoa já tem um conceito totalmente formado sobre você, é como diz o povo diz no popular: mesmo que você pinte a casa de ouro, a pessoa não vai lhe elogiar, porque ela já fez um conceito sobre você, ela já tem um conceito ali e não dá. Então Jesus se retirou. Caros irmãos e irmãs, há muita gente que também hoje não estaria disposta a escutar Jesus na sua íntegra, não estaria disposto a escutar o Evangelho na sua íntegra. Há muita gente que gostaria de reformular o Evangelho, retirando todas as páginas de misericórdia e exaltando as páginas de justiça. Sobretudo, há muita gente que gostaria de viver o Antigo Testamento e não o Novo. Na história da Igreja, há pessoas que condenaram vários livros do Novo Testamento, inclusive evangelhos, né? Há hereges que retiraram vários evangelhos e na sua, entre aspas, igreja, só pregavam e só liam evangelho X, quer dizer, eram textos escolhidos sobre temas escolhidos. Não era o evangelho total que se via, não era a vida total de Cristo que se via, mas recortes, né? Isso me serve, eu uso aqui. Isso não me serve, vai para a lata de lixo.
Então a igreja considerou esses cidadãos como hereges e essas comunidades inteiras como hereges no princípio, né? Porque houve hereges que recusaram várias passagens da vida de Jesus, né? E recusaram vários textos da Bíblia. No começo da igreja, eu sou professor de História da Igreja, né? E tenho a oportunidade de falar aos meus alunos sobre isso. Há muitas coisas, há muitas páginas que alguns gostariam de arrancar da Bíblia. Então, olhando esse conflito de Jesus com esses fariseus, nós devemos pensar hoje em acolher o Evangelho totalmente, mesmo quando eu não concordo com alguma página do Evangelho, mesmo quando a misericórdia de Jesus parece me escandalizar. Quando, por exemplo, o pai da parábola do filho pródigo perdoa o filho sem sequer perguntar o que ele fez e sem sequer escutar um pedido de perdão. E sem sequer questionar, sem sequer... Aquele filho, diziam os teólogos, não estava arrependido, estava preocupado com o seu bem-estar. Então, algumas páginas do Evangelho escandalizam. Quando Jesus vai à casa dos pecadores para comer com eles, quando Jesus acolhe ou é acolhido na casa de Zaqueu, né? Quando Jesus, no último ato, um dos últimos atos da sua vida, do alto da cruz, né? Dialoga com aquele ladrão que quer entrar na dinâmica do reino e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? A Bíblia fala do bom ladrão arrependido, a tradição fala do bom ladrão arrependido, mas é apenas um ladrão consciente de que cometeu muitos erros, muitas faltas, mas em nenhum momento ali ele expressa um pedido de perdão a Deus. Jesus é que vai, aos poucos, ajudando ele a construir uma mentalidade nova. Há textos e há páginas da Bíblia que são desconcertantes, e o Senhor nos dê a graça de acolhê-las também para a nossa vida. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe e ilumine. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.